começarem a fazer e entender isso aqui, né? Então, por exemplo, aqui, o que é legal disso aqui, eu consigo... Opa, deixa eu colocar esse aqui também, a bolinha, filho do, né, disso aqui. Que aí todo mundo vai aqui, esse aqui também, todo mundo vai aqui. Tá, então eu consigo começar a animar. Então, se, por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu colocar um plano, se quiser um plano aqui para de referência, né? Se quiser tirar a grid agora, tem um plano. E aqui eu vou fazer a minha bolinha animar. Então, eu vou pegar aqui, para a gente inserir keyframe, aperto S. Aí, aqui ó, na minha timeline, eu tenho 120 frames, aqui tenho 200, então aqui, na verdade, o que que é? Ele está mostrando onde está a minha timeline aqui, ó, nisso aqui, ó, tá? Então aqui eu consigo mexer a timeline, aqui eu consigo expandir, né? E aqui também. Ou deixar mais ela focada, por exemplo, eu falo assim, eu quero ter 40 frames só, né? Beleza. Então fiz aqui. O que que eu consigo fazer? Deixa eu tirar aqui Então aqui eu seleciono keyframe, aqui eu posso, né, break connection, eu deleto os keyframes. Então eu tenho aqui voltar desde o 1. E aí eu vou inserir o keyframe. Então eu aperto S, aí eu vou fazer mais ou menos no 10. E aqui eu vou jogar ele aqui pro 0. Aqui, né? Se quiser zero ele aqui, onde ele estava. Mas aqui não, vou deixar ele mais aqui no chão mesmo, encostado. Aperto S. E aí eu vou jogar ele para cima de novo. E aí eu vou jogar ele para baixo. De novo aqui. E deixa eu aumentar aqui. Vou colocar uns 50 frames. Deixa eu ver, 60 frames. Aqui no 40. Apertei S de novo. Então ele fez isso aqui. No 30. É melhor subir um pouquinho. Foi. Por que que ele não consegue me mandar no drive da sala? Pode mandar. Se quiser mandar aqui pelo Discord, pode mandar. Tá? Então eu venho aqui. Na verdade, deixa eu ver aqui. Isso sobe aqui. Sobe mais aqui. E 50. Ele vai bater aqui. Né? Então eu tenho essa animação aqui. Tá? Então assim, o que que a gente tem que começar a entender, né? Tá vendo que aqui, ó, essa animação tá legal? Não, né? Não tá legal. O que que a gente tem que começar a fazer para melhorar essa animação, né? Deixa eu fazer ela aqui, se você quiser mudar. Então, eu preciso começar a mexer no gráfico de curva dela, né? Então, eu tenho aqui, ó, acessei os keyframes e tal. E aqui eu vou preciso começar a ajustar. Eu tenho aqui, bom, as coisas de timeline vocês já sabem, né? Então, aqui eu tenho a timeline. Aqui ele tá play every frame. Se vocês tiverem animação, pode mudar para 24 frames. Aqui é o FPS, tá em 24, se vocês quiserem mudar, né? Mas vamos deixar padrão 24, tá? Então aqui a gente tem 2 vezes, 4 vezes. Aqui basicamente pode deixar, só vamos mexer aqui nessa área e aqui também. E eu venho aqui em Windows, eu tenho aqui uma coisa que vocês podem fazer, por exemplo, o Graph Editor é um gráfico de curva, então eu posso acessar ele aqui em Animation, Graph Editor, e ele abre o Graph Editor para mim aqui, ó. Esse aqui é meu gráfico de curva. Então aqui eu tenho as curvas que estão falando que eu tenho
aqui na minha animação, tá? Ó. Aqui, se quiser ajustar aqui, tá? Ali expande aqui pra gente. Então aqui eu tenho os meus keyframes, né? Então o que que eu fiz? Eu animei ele em Y, né? Então isso aqui é a movimentação dele em Y de translação. Então eu mexi aqui em translação só. Aqui ele tá, como eu coloquei em todo mundo, né? Quando eu dou S, ele dá keyframe em todo mundo. Então tá todo mundo esticado aqui com keyframe também, só que ele tá vendo que ele tá em linha reta. Isso quer dizer que eles não têm nenhuma variação de nada. O único que tem variação aqui é o meu é a minha curva em translação. Pera aí. Daniel.mcortonese arroba act.senac.br. Tá? Então tá aí, Luca, meu e-mail. Então eu tenho essas curvas, né, que a gente pode mexer. Então cada curva aqui, que representa? Se eu clicar aqui, ó, quer dizer, ele tá o valor dele, né? Então aqui é no 1 e a posição dele aqui que na translação, que é esse 13.2. E aí ele vem vindo aqui na curva, vem descendo, descendo, e aqui ele tá aqui no menos 382. Então tá aqui. Então você pode, inclusive, por exemplo, que frame, eu falei assim, eu quero, por exemplo, eu quero aumentar, né, onde ele tá aqui. Então você fala assim, ele tá no 13, eu vou botar ele, por exemplo, no 18. Então subir aqui, né? Eu subi ele aqui, então ele tá no 18 agora, feito pelo keyframe. Não precisa modificar, né, o keyframe aqui. Aí você fala, não gostei desse keyframe aqui. Você pode deletar o keyframe, você pode fazer, né, só selecionar deletar. Você pode inclusive deletar pela, aqui você vê que ele fica marcado, né, por esses pontinhos vermelhos, os keyframes que a gente está usando. Então eu consigo mexer, né, aqui se eu quiser, por exemplo, você fala assim, eu acho que esses keyframes, por exemplo, tá muito rápido, né, sei lá, tá muito rápido ou tá muito devagar. Eu quero modificar isso, o tempo deles, né? Eu posso modificar tanto aqui no gráfico, né? Então aqui ele tá falando, ó, tô no frame 10, tá aqui. Então você fala, ó, frame 15, aperta o Enter, ele vai pro frame 15, tá? Então ele automaticamente vai mudar. Só que tá vendo que ele vai ficar com algumas coisas aqui no frame 10 porque eu tenho as outras coisas estão tudo no frame 10. Então, o ideal, se você for fazer qualquer alteração, né? Fala assim, beleza. Fazendo qualquer alteração aqui, eu seleciono todo mundo e aí eu boto pro frame 15. Aí ele vai todo mundo. Ou você deleta opa, ou você deleta as curvas que você não quer, né? Que você não está usando, para isso não te atrapalhar aqui na timeline. Então você fala assim, ó, tenho essas curvas aqui e essa aqui, aperta na Ctrl, seleciona todo mundo e deleta. Aí eles não vão mais ter nada. A única coisa que você tem aqui é o gráfico do Y. Aí, tá vendo que a animação não tá legal, né? Você fala, deixa eu botar aqui pro lado aqui. Não tá legal. Parece que ela tá meio flutuando, certo? Então, o que que acontece aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês. Não sei se vocês já tiveram essa aula, mas eu vou duplicar. Vou duplicar isso aqui, Ctrl D, e eu vou jogar esse cara para cá. Então, eu dei play, né? E aqui ele tá aqui, assim tá a animação. Ah, isso aqui não criou animação. Ah, se. Deixa eu fazer também. Deixa eu ver se eu copiei essa animação aqui. Ctrl C. Ok. Ctrl V. Isso aqui.
no circle. Deixa eu animar aqui. Deixa eu dar um S aqui. Vou deletar todo mundo aqui. Vou deletar essas curvas aqui. Eu deleto. Não deleto. Por que tá deletando todo mundo aqui? Tô viajando, né? Aqui. Seleciono aqui. Deleto. Só fico com esse. E agora, deixa eu dar um Ctrl V. Voltar aqui pro primeiro frame. Selecionar aqui. Isso aqui. Ctrl C. Aqui. Ctrl V. Não foi. Foi. Copiei e colei aqui as animações. Tá aqui. Então, beleza. Então, eu tenho duas. O que eu fiz foi dar Ctrl C, Ctrl V na curva. E elas estão aqui. Eu tenho duas curvas. Então, beleza. Eu vou mostrar uma outra parada para vocês que é isso aqui. Se vocês quiserem acessar, por exemplo, não ficar toda hora acessando eu tendo que vir aqui, né, o Graph Editor, vocês podem dividir a tela, né? A gente tem aqui essa divisória. Inclusive, se vocês quiserem fazer aqui pela front também, pode ser, né? Para vocês terem uma ideia do que está rolando. Aqui no painel, eu consigo, em layout, eu consigo mudar o tipo de layout. Então aqui, ó, two panes side by side, né? Então que é esse aqui. E você tem o outro painel que é esse two panes stacked. Então ele muda, ele coloca um de barra em cima do outro. Se quiser até inclusive fechar aqui o outliner também, para ter mais espaço. E aqui no painel, você vem aqui Panels e coloca Graph Editor. E aí ele te dá o Graph Editor que você está fazendo aqui. Ó. Então vamos começar a ver. Deixa eu tirar esse do Visibility também, que eu não quero. Aqui vou começar a mostrar algumas diferenças. Esse aqui foi o que a gente fez e esse outro que a gente vai modificar agora. Né? Então eu vou pegar aqui a cada coisa dele, né? Então, o que eu vou mexer agora em time, primeira coisa, é tempo, né? O negócio não tá legal, ele tá parecendo que ele tá meio que sem peso, eu preciso colocar um peso nele, né? Então, o que a gente tem que começar a entender? Eu tenho aqui, ó, cada ponto que eu faço, tá vendo que ele me cria isso aqui, ó, né? Então, isso aqui são as tangentes. Então, tá vendo que ele cria um arco? O que que ele faz? O que que esse arco ele representa? Ele vai fazer ele começa devagar, ele vai acelerando, acelera mais, e quando ele chega, né, quando ele está chegando aqui, né, ele vai ficando, ele vai desacelerando. Então você dá um play, ele cai e desacelera. Tá vendo que ele está fazendo isso aqui? É isso que ele está fazendo. Então, em cada frame ele sai, né, tá, ele tá mais lento, acelera e depois desacelera. E aqui também, então ele está desacelerando, vai acelerando e desacelera de novo. Tá? Então é isso que ele está fazendo. É isso que o gráfico está me representando e falando que eu posso fazer. Se eu mexer aqui, ó, o que acontece? Isso aqui ele vai fazer algo mais interessante em termos de, ele vai desacelerar, vai mais lento e aí depois ele acelera, né? Tá vendo que esse primeiro que a gente fez, ele tá mais linearzinho, então ele vai fazendo aqui, né? Então tá vendo que ele atrasa um pouco o movimento e aí depois ele chega junto, né? Tá vendo? Então ele acelera no final. Só que o problema disso aqui, ó, que ele cria essa barriga, ele faz ele descer mais do ponto que ele tinha. Então ele dá tipo uma derrapada, né? E isso não era muito bom,
Então, o que a gente pode fazer? Nós temos alguns comandos aqui que a gente pode estar usando, tá? Então, a gente tem aqui algumas coisas que a gente pode criar. Por exemplo, se eu clicar aqui, ele vai criar, por exemplo, a tangente, vai deixar linear, assim, tá? Vou dar um Ctrl Z aqui. Ou, por exemplo, aqui, deixar a tangente linear. Então, isso aqui, né? Então, sempre aqui na base, quando ele bate, ele tem que descer, né? Então, como é que é a referência quando a gente faz uma animação? Que é sempre legal vocês verem referência, tá? Deixa eu colocar aqui, deixa eu criar aqui deixa eu mudar aqui o painel dele aqui, vou colocar a perspectiva. Vou criar aqui, ó, um create. Eu vou criar agora um Free Image Plane, né? Vou jogar aqui. Esses caras, esse Free Image Plane é legal para vocês colocarem referência e deixar ela como referência na sua cena. Então, eu vou clicar aqui, vou colocar. Cadê ele? Meu, aqui. Então, eu vou colocar aqui essa referência. Coloco ela aqui para a gente começar a entender o que acontece, né? Então, quando você tem mais frames, você tem mais slow. Quando você tem menos frame, você tem mais rápido, né? Então, você tem você consegue começar a estudar o movimento e fora isso a gente vai também estudar o squash stretch. Tá, então eu pego aqui isso aqui, vou botar isso aqui para não ficar muito no meu aqui do lado aqui assim. Eu vou jogar ele de volta para minha front. Deixa eu tirar o grid para não me atrapalhar aqui. Então beleza. Ele está caindo. Então tá vendo que ele está fazendo isso aqui. Então o que eu tenho aqui no arco que eu posso fazer para ficar mais interessante, né, o arco desse cara aqui, né, para criar mais peso, né, ainda. Então aqui, ó, eu vou criar sempre no chão, eu vou deixar ele mais assim, né? Então se eu der um play agora, ó, ele ficou mais interessante em termos de em relação à movimentação. Ele tá um pouquinho mais, mas ainda não tá, né? Ainda tá bem meia boca. O que geralmente eu faço para trabalhar aqui mexendo no Graph Editor? Eu seleciono todos os pontos, porque ele tá vendo que ele fica travado assim, ó. Eu não consigo mexer muito aqui, né? Aqui eu consigo quebrar a tangente, falar, beleza? Consigo quebrar. Mas o que eu gosto de fazer é selecionar aqui. Eu falo para quebrar a tangente, break tangents, né, o botão direito. E aí eu seleciono aqui e de novo eu dou Weighted Tangents. O que ele faz? Ele fica assim quadradinho. Agora eu consigo pegar e movimentar ele assim, ó, né? Eu consigo deixar ele maior. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, vou deixar ele mais assim, vou deixar ele mais assim, tá? E aqui também, eu vou pegar isso aqui, vou deixar ele mais aqui para cá, e esse aqui vou jogar mais para cima. O que eu tô falando para ele, ó? Então assim, ele desacelera, né? Ele começa, tá devagar, vai mais devagar, aí, bum, acelera. E aqui quando ele sai, ele acelera, então aqui acelera e desacelera em cima. Então ele vai perdendo ele vai perdendo como se fosse o lance do peso, né? Ele vai perdendo a força e o peso vai fazendo com que ele pare. Ele vai e para. Então tá vendo que ele faz tum, acelera, desacelera,
e acelera de novo, tá? Então isso aqui é uma coisa que é importante a gente estar sempre fazendo, né? Então aqui mesma coisa, posso fazer mais aqui, ok? Posso fazer isso aqui e aqui também, tá? Então eu vou ter uma curva aqui mais legal. Já sentiu a diferença em relação à outra bolinha, né? Tá? Então você consegue ter essa diferença. E talvez aqui, ó, então no final, eu acho que pode ser um pouquinho menor a diferença do tempo aqui, né? Então aqui, ó, não precisa ser como ela sobe menos. Então, aqui eu vejo ser no 40, eu posso botar ele no 35, por exemplo. Aqui, botar no 35 aqui. E de repente isso aqui no 40, né? Aí eu tenho que ajustar, talvez tenha ficado muito aqui, aqui, seleciono aqui, talvez tenha ficado muito, talvez tenha ficado um pouquinho, talvez longo de, assim, curto demais, mas tudo isso é teste, tá? Você vai testando e vai vendo se ficou bom ou não. Tá, então fiz aqui a ideia da bolinha, deu play. Tá, mas com certeza ela tá melhor que essa outra bolinha, né? E já tá mais legal. Tá, então se vocês acharem que ela fica legal, você fica legal de trabalhar aqui, beleza? Se não, eu prefiro trabalhar aqui, por exemplo, no Graph Editor, clico aqui e eu prefiro deixar ele aqui assim. Até aqui tudo bem, turma? Isso aqui vocês nunca tinham visto, né? Nunca tinha mexido. Tá, beleza. Então, ó, o que vocês podem fazer? Por exemplo, aqui, aqui, o que vocês podem... Deixa eu dar um stop aqui.